Módulo 3. Gerenciamento de qualidade e processo de negócio. Você já conheceu os principais frameworks, como e em quais domínios eles podem ser aplicados e o que são frameworks guarda-chuva. Agora, você vai conhecer cada um destes frameworks de forma individual e mais aprofundada. Um ponto interessante aqui. Quando eu apresentar os frameworks da ITIL, CMMI, COBIT, BISL, a norma ISO 20000, entre outros, você vai perceber que muitos deles originaram-se dos primeiros frameworks que mostrarei na sequência, como o TQM, EFQM e a ISO 9000. E caso você não seja um profissional de TI, vai perceber que muitos conceitos da ITIL, COBIT e os outros podem não ser novidades. Pode até sentir que foram copiados ou adaptados dos primeiros modelos, como o do TQM e ISO 9000. E isso se deve justamente por este motivo. Houve sim uma adaptação e adequação para os dias de hoje. Por isso, ser familiar alguns termos e conceitos, principalmente da área de qualidade. No início dos próximos capítulos, você notará que faço uma analogia e descrição prática de como cada framework atua. E em seguida, alguns conceitos serão repetidos, porém visando um estudo mais aprofundado para o exame de certificação do ITMP. Na prática, TQM de Total Quality Management. O TQM, ou Total Quality Management, ou Gerenciamento da Qualidade Total, fornece uma visão de um gerenciamento completo, em que todos na organização são continuamente incentivados a cumprir com os desejos do cliente interno e externo, a fim de alcançar uma vantagem competitiva. Em outras palavras, o TQM fornece um conjunto de princípios para que uma empresa possa garantir a entrega de valor para as partes interessadas. O TQM não tem dono. Foi criado a partir dos anos 70 e teve influência no início do século XX, na base filosófica da melhoria contínua. Muitas pessoas ajudaram em seu desenvolvimento, e entre eles o Edwards Deming, que ajudou a criar um ciclo chamado PDCA, na qual veremos em mais detalhes à frente. Neste período não foi criado apenas o PDCA, mas também ferramentas úteis como o Brainstorm, ou tempestade de ideias, análise de Pareto, controle estatístico de processos, benchmarking, just-in-time, garantia de qualidade ou Quality Assurance, entre outros. Abordagem do TQM. O TQM foi criado entre as décadas de 70 e 80, após uma parceria entre empresas americanas e europeias, para que eles pudessem alcançar e concorrer com as empresas japonesas. Atualmente se tornou reconhecido mundialmente e utilizado por vários tipos de empresas, pois este framework é focado em obter um equilíbrio entre a alta produtividade, baixo custo e lucro máximo, o mesmo princípio fundamental que rege a maioria das empresas. O TQM é importante para a área de TI, pois deve garantir que todas as informações sejam confiáveis e seguras. Além disso, o TQM dispõe de um conjunto de ferramentas e técnicas que auxiliam e ajudam na implementação do gerenciamento. Estas ferramentas e técnicas são focadas em controle estatístico e gestão de processos, aprimoramento contínuo, educação e formação, trabalho em equipe, nas competências da administração e na resolução de problemas. PDCA. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a indústria japonesa foi aniquilada, forçando o mercado a produzir produtos baratos e de baixa qualidade. Mas houve um momento nesta época em que os japoneses decidiram assumir de potências aliadas, tanto quanto possível, técnicas e métodos bem-sucedidos de produção, através de convites a grandes especialistas, tais como o Deming. O Deming visitou o Japão em 1947 e, em 1950, como consultor em técnicas de amostragem, treinou gerentes japoneses no controle estatístico da qualidade. Embora as ideias de Deming sobre a qualidade foram aceitas apenas de forma limitada em seu país de origem, as empresas japonesas aceitaram imediatamente e adaptaram-se com a sua própria forma de trabalhar. Deming introduziu um novo conceito e um simples diagrama existente de um ciclo de melhoria de qualidade, o PDCA. Por isso hoje, o ciclo é conhecido como ciclo de Plan, Do, Check, Act, ou em português, planejar,
executar, verificar e agir, ou apenas o ciclo de Deming. O ciclo propõe um planejamento completo da produção de um produto, ou seja, o plan. Verificar se a produção do produto ainda corresponde ao plano, verificar e tomar medidas corretivas do produto, quando necessárias, e se a verificação da produção não está de acordo com o planejado, com isso, melhorando o produto, ou o ACT. É um processo de melhoria contínua, que ainda é usado em empresas de fabricação, além de ser aplicado também às empresas sem fins lucrativos, onde é usado para a melhoria dos resultados do projeto. Passos para a mudança. Para que uma empresa usufrua dos conceitos do TQM, parte do pressuposto que já tem uma missão, visão e uma estratégia definida, além dos seus processos e suas equipes sendo trabalhadas para uma mudança organizacional. A abordagem do TQM está baseada em um processo de mudança em 5 passos. Passo 1. É bem provável que nesta etapa ainda não esteja claro na mente dos envolvidos, principalmente dos principais gestores que têm competências adequadas, em atuar como agentes de mudança. Por isso, este passo é para uma preparação mental, detectando o que tem que ser feito e como. Passo 2. Agora, as ideias brutas são discutidas com as pessoas e há uma comunicação sobre o que foi discutido e argumentado dos prós e contras dessas novas ideias. Neste momento, então, se cria uma visão e uma abordagem mais clara. A estrutura está pronta para ser apresentada à equipe de gestão. Passo 3. Aqui há o envolvimento da equipe de gestão nas mudanças desejadas. O gestor sênior explica, argumenta, convence e motiva seus colegas. São empregados aqui alguns valores essenciais para impulsionar a implantação destas ideias, tais como sinceridade, franqueza e paciência. Isso pode evitar resistências. O objetivo deste passo é preparar uma imagem clara das mudanças e uma estrutura do plano de implantação. Passo 4. O objetivo desta etapa é garantir que todos estejam envolvidos no processo de mudança, pois, uma vez que a equipe de gestão deu o pontapé inicial da mudança, agora a tarefa de cada indivíduo é liderar a mudança em seu próprio departamento, traduzindo a visão dos elementos importantes. E o passo 5. O objetivo central desta etapa é manter o processo de mudança, ou seja, sustentar a velocidade da mudança, equilibrar as novas iniciativas, controlando quem está mais avançado e estimulando quem fica para trás. Os sucessos devem ser comunicados e celebrados neste último passo. O TQM no gerenciamento da TI. Os métodos e técnicas específicos do TQM baseadas em princípios técnicos de engenharia foram adotados por engenheiros de software na década de 1980. Em virtude da importância e do rápido crescimento do desenvolvimento de software, resultou na necessidade de uso de modelos dedicados, métodos e ferramentas de desenvolvimento de software. Com isso, na época, o mais eficiente e eficaz para os processos de desenvolvimento de software disponível eram os princípios de TQM, além da adoção do CMM para melhoria contínua, por exemplo. As políticas de TI nunca eram mantidas como uma política isolada, ao invés, faziam parte de uma política da organização. Apesar das influências que a TI gerava no resto da organização, obter o melhor de ambos acrescenta um valor para todos, melhorando a eficiência, a eficácia e a qualidade dos processos, na qual, é claro, é o princípio básico do TQM. Melhorar os processos em uma organização é impossível quando as informações são a base para as decisões e iniciativas. O primeiro produto cuja qualidade deve ser assegurada é o gerenciamento da informação, já que servem a todos os outros produtos e processos. Por isso é importante para a TI que o TQM garanta que a informação seja confiável e segura. EFQM, European Foundation for Quality Management. O FQN, ou Fundação Europeia para o Modelo de Excelência no Gerenciamento da Qualidade, diferente do TQM, tem um dono, a Fundação Europeia. O FQM
teve alguns dos mais importantes presidentes de gigantes da indústria como fundadores do modelo, tais como da Electrolux, Fiat, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Bosch, Volkswagen, entre outros. Conforme a imagem, o modelo EFQM enfatiza através das setas a natureza dinâmica do modelo. Elas mostram como a inovação e a aprendizagem ajudam a melhorar os facilitadores, que por sua vez levam aos melhores resultados. O FQM foi criado para ser uma evolução do ciclo de Deming e do TQM. Ele tem como premissa de que o excelente resultado no desempenho, clientes, pessoas e sociedade são alcançados através da liderança, da condução da política e estratégia, que é entregue através de pessoas, parcerias e recursos. Você verá nos próximos tópicos que os outros modelos se assemelham muito neste modelo, tais como um dos mais famosos frameworks guarda-chuva, a ITIL e a norma ISO 20000. O FQM é definido como um modelo de excelência composto por 3 componentes integrados: os princípios para que uma organização alcance uma excelência sustentada, os critérios que convertem os conceitos fundamentais em uma ferramenta de gestão e uma ferramenta simples e poderosa para conduzir melhorias, chamada de radar. Este modelo é usado pelas empresas para realizar avaliações através de um conjunto de 9 critérios detalhados, nas quais são alicerçados em 8 conceitos fundamentais de excelência e pontuada através do radar. 5 destes critérios são os facilitadores, ou seja, liderança, política e estratégia, pessoas, parcerias e recursos e processos. E 4 são os resultados, ou seja, resultados dos clientes, pessoas, da sociedade e os resultados de desempenho-chave. Critério dos facilitadores é o que a organização faz. Os critérios de resultados é o que uma organização alcança. Resultados são causados por facilitadores, e facilitadores são melhorados usando feedback dos resultados. Abordagem do FQM. O FQM foi criado em 1992 para ajudar as empresas que desejam atingir mais excelência em seus serviços e mais competitividade no mercado de trabalho. Este framework é baseado na ideia de que excelentes resultados em relação ao desempenho, clientes e sociedades são atingidos através de uma política de condução de liderança e estratégias, através de recursos e parcerias. Os princípios fundamentais para uma gestão de sucesso segundo o FQM são orientação de resultados, foco nos clientes, liderança, gerenciamento através de processos e fatos, desenvolvimento e envolvimento de pessoas, aprendizagem, inovação e aprimoramento contínuo, desenvolvimento de parcerias e responsabilidade corporativa e social. Este framework é relevante na área de TI, pois é uma ferramenta prática que pode ser usada de diferentes maneiras, como uma forma de referência para outras organizações, um guia para identificar áreas de melhorias, um fundamento de entrada para integrar o planejamento de negócios e as reviews, base para um vocabulário comum e uma forma de pensar em uma estrutura para organização do sistema de gerenciamento. Autoavaliação para melhoria. A empresa pode se beneficiar do FQM no processo de autoavaliação, já que é um catalisador para a condução de melhoria dos negócios. Este processo permite que a organização distingua claramente seus pontos fortes e as áreas em que melhorias podem ser feitas. Ao fazer uma autoavaliação utilizando o modelo de excelência da FQM, a empresa pode melhorar o desenvolvimento da estratégia corporativa e do plano de negócios, ajudar na criação de uma linguagem comum e uma estrutura de como a organização será gerenciada e melhorada. Neste processo, o FQM vai educar as pessoas na organização sobre os conceitos fundamentais de excelência e como se relacionam com as suas responsabilidades, além de integrar as iniciativas de melhorias em todas as operações do cotidiano. Na imagem, você verá 8 passos de uma técnica especial utilizada para realizar a autoavaliação, tais como: Passo 1.
Desenvolver e manter um compromisso. Passo 2. Desenvolver e implementar a estratégia de comunicação para os passos de 3 a 8. Passo 3. Planejar o processo de autoavaliação. Passo 4. Selecionar e treinar as pessoas diretamente envolvidas no processo. Passo 5. Realizar a autoavaliação. Passo 6. Considerar e priorizar os resultados. Passo 7. Estabelecer e implementar os planos de ações. E passo 8. Monitorar o progresso e revisar o processo de autoavaliação. O FQM no gerenciamento da TI. O modelo de excelência do FQM é uma ferramenta prática que pode ser usada de diferentes maneiras, tais como uma ferramenta de autoavaliação, como uma forma de referência com outras organizações, como um guia para identificar áreas de melhorias, como um insumo fundamental para a integração com o planejamento de negócios, como a base para um vocabulário comum e uma forma de pensar, e como uma estrutura para o sistema de gestão. O FQM pode, em conjunto, atuar com um modelo muito utilizado na avaliação do nível de maturidade de desenvolvimento de software, o modelo CMMI, CMMI de Capability Maturity Model Integration, a fim de mapear os dois modelos e começar a colaboração. Esta tendência demonstra que o modelo FQM deve ser considerado na busca de garantia de qualidade do software, já que muitas organizações que utilizam modelos de melhorias de processos de software tradicionais não são orientados aos objetivos de negócios e visam a excelência empresarial. ISO 9000 – Sistema de Gerenciamento da Qualidade. Seguir uma norma não significa necessariamente que um produto terá maior ou menor qualidade, mas sim significa que o produto ou serviço será entregue de forma padronizada. Ou seja, se um produto em uma linha de montagem ou um chamado na central de serviços de uma TI for atendido com qualidade, a norma pode garantir que os próximos chamados serão atendidos da mesma forma. O contrário também é verdadeiro. Se um serviço é prestado com nível baixo de qualidade e o processo foi seguido rigorosamente, consequentemente os próximos serviços serão igualmente ruins, já que seguem uma padronização. Em resumo, o fato de uma empresa ter uma norma, tal como a ISO 9000, vai garantir que os processos sejam gerenciados e buscam ser iguais, no nível de qualidade de entrega do primeiro ou último serviço ou produto. Qualquer empresa pode utilizar as normas ISO 9000 para padronizar os seus processos, caso queiram usufruir de um sistema de gestão da qualidade, conferindo qualidade extra a um produto ou serviço, garantindo apenas que apresente sempre as mesmas características. Porém, para ser relevante para um departamento de TI, já que problemas ocasionados pela empresa podem impactar a TI, levando a uma perda de produtividade e desperdícios de recursos. Além disso, uma organização que já implantou a ISO 9000 terá muito menos esforço para obter a certificação ISO 20000 para os serviços de TI. Um aspecto importante desta norma é a auditoria interna, que tem como objetivo descobrir os defeitos e promover as ações preventivas e corretivas, para que eles não se repitam. Isso só vai acontecer se o processo estiver bem documentado e, acima de tudo, administrado com comprometimento com a qualidade. Os requisitos especificados nos sistemas da qualidade proposto pela norma ISO 9000 são complementares aos requisitos técnicos especificados para os produtos e serviços. Por isso, há uma diminuição dos efeitos em cascata de um produto ruim ser entregue do início ao fim do processo. Parece óbvio que as empresas não queiram entregar serviços ruins, mas algumas vezes o fato da empresa obter a norma ISO 9000 intensifica os problemas. Isso acontece porque agora os processos e indicadores são monitorados e evidenciados. Aparentemente, isso não deveria ser ruim para a empresa, já que se cria uma boa oportunidade de melhoria. Partes da norma. ISO 9000. ISO de Information Organization for Standardization.
É um nome genérico dado a uma série de normas que foram desenvolvidas para o setor de Sistemas de Gestão da Qualidade, ou o SGQ, dentro de uma empresa e para demonstrar a sua capacidade para atender às necessidades de seus clientes. A ISO 9000 é dividida em 3 partes e é compatível com outros sistemas de gerenciamento, tais como a ISO 9000 de 2005, Fundamentos e Vocabulários, a ISO 9001 de 2008, que contém os requerimentos, e a ISO 9004 de 2010, que é um guia para aprimoramento de desempenho. A ISO 9000 certifica que a empresa está realizando os processos de forma correta, porém não garante a qualidade do produto final, e a necessidade de melhoria contínua é fortemente incentivada. Este framework foca nas 4 principais áreas de negócio, tais como gerenciamento de recursos, qualidade de produtos, manutenção de registros de qualidade e exigência de melhoria contínua. Este framework é relevante para todos os tipos de organizações, produtos e serviços. Portanto, não possui uma relevância específica para a área de TI. Porém, se houver um problema de qualidade no sistema, a empresa terá uma perda de produtividade e desperdícios de recursos, e a implementação deste sistema poderá diminuir essa perda. Princípios de gerenciamento da qualidade. O conjunto de norma da ISO 9000 foi desenvolvido com base em 8 princípios de gestão da qualidade com uma estrutura orientada a processo. Estes princípios são a principal preocupação de qualquer organização, já que determinarão como serão afetados em relação à qualidade. Estes princípios refletem a melhor prática de mercado, são projetados para permitir uma melhoria contínua do negócio e são capazes de responder às necessidades e expectativas dos clientes. Ao ler os próximos 8 princípios, veja que pode ser usado tranquilamente para uma área de TI, tais como: Princípio 1. Foco no cliente. A empresa deve surpreender os clientes na entrega dos produtos e serviços. Princípio 2. Liderança. Liderança não é autoritarismo, é organização. Princípio 3. Envolvimento das pessoas. O envolvimento traz as habilidades individuais como benefício. Princípio 4. A abordagem de processos. Conhecer plenamente o processo faz com que os problemas reais sejam solucionados. Princípio 5. Abordagem sistêmica para a gestão. Todos os processos estão interrelacionados. Princípio 6. Melhoria contínua. A melhoria contínua busca satisfazer os clientes e todas as partes interessadas, através da medição e análise de resultados que agregam valor à empresa. Princípio 7. Abordagem factual para a tomada de decisão. Decisões eficazes são tomadas através de mensuração e análise de resultados. E o princípio 8. Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores. Parcerias devem ser feitas de forma que todas as partes envolvidas ganhem. ISO 20000, padrão GSTI. Você sabia que a maioria das causas das falhas em serviços de TI, segundo Gartner em 1999, são consequências de falhas em processos? As organizações devem reconhecer que as pessoas, processos e infraestrutura são interdependentes, porém, todas voltadas a uma solução que forneça serviços exigidos pelo negócio. Na verdade, as pessoas e os problemas de processos compreendem pelo menos 80% da solução, e problemas na infraestrutura assumindo o restante. Diante destas informações, é necessário que haja um efetivo gerenciamento de processos de TI, consequentemente de uma norma ISO/IEC 20000. Mas atenção, avalie se sua empresa necessita de investimento para isso, mesmo porque seria mais indicado para empresas de tecnologia da informação, já que é o seu foco principal. Assim como expliquei na norma ISO 9000, a ISO 20000 também visa padronizar os processos, porém, especificamente os processos de TI. Da mesma forma, um processo padronizado e sendo seguido não significa que será entregue um serviço bom, mas sim será seguido um processo. Assim que você conhecer, ou talvez já conheça a ITIL, vai perceber que a ISO 20000 basicamente faz referência total na ITIL.
A norma nasceu como uma norma britânica, a BS 15000, e logo em seguida amadureceu como uma norma internacional, a ISO 20000. Curiosamente, você verá que a ITIL é mais antiga que a ISO 20000. Por isso é um erro dizer que a ITIL é a base da ISO 20000, mas sim o contrário. A ISO 20000 é um padrão mundial que descreve a implementação de processos em uma abordagem integrada para a prestação de serviços de tecnologia da informação. Nela contém também um conjunto de requisitos mínimos para a auditoria de uma organização. Estrutura da ISO 20000. A abordagem adotada pela ISO 20000 é voltada à integração dos processos. Por isso, uma organização que queira desenvolver um sistema de gestão da qualidade tem que definir as políticas e objetivos e determinar os processos e suas sequências. Para planejar um processo, uma organização deve definir as atividades que compõem esses processos. Na estrutura básica, percebemos que as interfaces dos processos não ficam claros sobre as relações entre outros processos. Uma razão para isso é que essas relações dependem da aplicação e peculiaridade de cada organização. Essa estrutura é a mesma tanto para a ISO IEC 20000 Parte 1 quanto a ISO 20000 Parte 2. A estrutura é composta por 9 seções, sendo que a seção 1, Escopo, são tratadas descrições da ISO 20000, quanto às suas vantagens, propósitos e escopo de atuação. Na seção 2, Referências normativas, ou seja, são documentos relacionados. Na seção 3, constam termos e definições, são tratadas definições básicas e as terminologias. Na seção 4, trata do sistema de gestão. Lá são detalhadas as responsabilidades da direção, gerenciamento de documentação, gerenciamento de recursos, estabelecimento de um sistema de gerenciamento da qualidade e governança de processos operado por outras partes. Na seção 5, desenho e transição de serviços novos ou modificados, para garantir que os serviços novos ou alterados atendam às expectativas acordadas, como os custos e a qualidade de serviço. Na seção 6, tratam de processos de fornecimento de serviços. Lá são considerados os processos de gerenciamento da capacidade, gerenciamento da continuidade e disponibilidade de serviço, gerenciamento de nível de serviço, relatos de serviço, gestão da segurança da informação e orçamento e contabilização para serviços. Na seção 7, processos de relacionamento. Correspondem aos processos de gerenciamento de relacionamento de negócio e gerenciamento de fornecedor. Na seção 8 são tratados processos de resolução. Trata dos processos de gerenciamento de incidente e requisição de serviços e o gerenciamento de problema. E por fim, na seção 9, processo de controle. São tratados os processos de gerenciamento de configuração, gerenciamento de mudança e gerenciamento da liberação. O framework da ISO 20000 é reconhecido mundialmente como o padrão de gerenciamento de serviço de TI, ou GSTI. Ele é voltado para a criação e manutenção de processos e mecanismos para assegurar a sua relevância e melhoria. Ter a certificação ISO 20000 é relevante para qualquer prestador de serviço que deseja demonstrar conformidade com as boas práticas em TI. No entanto, para algumas empresas pequenas que são prestadores de serviços, os benefícios da certificação formal podem não justificar os custos de obtenção e manutenção desta norma. Os requisitos deste framework são mantidos pela International Organization for Standardization, a ISO. Para obter a certificação ISO 20000, a empresa deve ser avaliada por uma organização de certificação reconhecida dentro da esfera acordada e esta esfera deve abranger todas as áreas da norma. Partes da norma. A ISO 20000 é dividida em duas partes. Parte 1, que trata da especificação. Estes são os requisitos documentados que a empresa deve cumprir para atingir a certificação ISO 20000. E a parte 2, que contempla um código de práticas. Nelas são tratadas as expansões, explicações, orientação e recomendações sobre os requisitos da parte 1. Imagine uma representação do contexto geral da ISO 20000 em formato de uma pirâmide, onde o seu topo é composto pela ISO 20000 parte 1, ou seja, as especificações da norma, que contempla os requisitos mínimos e checklist de validação das normas.
Ela é caracterizada como algo que deve ser feito obrigatoriamente. Lembrando que este item é notado como uma especificação da ISO 20000. O segundo nível da pirâmide encontra-se a ISO 20000, parte 2, ou seja, as recomendações, os códigos das boas práticas, que têm por objetivo principal ganhar em melhorias em relação à parte 1 da ISO 20000, pois lá são contidas informações que podem ser implementadas, não sendo obrigatórias, mas é reconhecida no mercado como boas práticas. Aqui, este item é notado como um código de prática da ISO 20000. A base da pirâmide é composta pelos componentes básicos de gerenciamento de serviços de TI, como, por exemplo, a ITIL, a Biblioteca de Melhores Práticas para o Gerenciamento de Serviços de TI, o MOF, Microsoft Operation Framework, o COBIT, Framework para Controles de Objetivos, etc. E ainda, como básico, o componente de gerenciamento da qualidade, por exemplo, a própria norma ISO 9000. A soma desses três níveis está no contexto da norma da ISO 20000. A ISO 20000 no gerenciamento da TI. A ISO 20000 é apropriada especificamente para a empresa prestadora de serviços de TI. É adequada a todos os setores da indústria e todos os tamanhos. No entanto, para alguns pequenos prestadores de serviços, os benefícios da certificação formal pode não justificar os custos e manutenção da norma. Um dos principais objetivos das organizações na obtenção da ISO 20000 é a demonstração de que estão cumprindo com os requisitos estabelecidos na norma, que por sua vez podem ter um ou vários motivos, tais como um foco em uma conquista interna, demonstrar conformidade para mostrar credibilidade para os clientes existentes ou potenciais, atender a requisitos formais estabelecidos pelos clientes ou para uma política corporativa em conformidade com todas as normas internacionais adequadas. Além da demonstração formal da conformidade, muitas organizações usam a norma ISO 20000 internamente como base para a melhoria de serviços continuada ou para uma avaliação do cumprimento dos controles internos, que neste caso, embora o cumprimento do padrão total ainda não seja alcançado, a melhoria de serviço pode ser medido periodicamente através da aplicação dos princípios da norma. Essas medições podem ser efetuadas internamente ou usando consultores externos. TOGAF na arquitetura corporativa. Você primeiro deve entender o que é uma arquitetura corporativa para depois compreender como o framework do TOGAF atua. Ela também é chamada de arquitetura empresarial. Ela representa uma prática da aplicação de alguns métodos para estruturar os processos organizacionais, sistemas da informação, recursos humanos, etc. Imagine um arquiteto que construirá a sua residência nos próximos meses. Da mesma forma, um arquiteto empresarial também fará um esboço do design desejado. Ele se preocupará com todos os aspectos que se relacionam, desenhando e projetando as construções, tais como na organização, como os processos, sistemas, funções, etc. Como sabemos, há muitos projetos que devem ocorrer na construção desta casa. Por isso, os projetos devem estar de acordo com a arquitetura corporativa, quando se tratando de uma empresa. Você precisa otimizar os processos, alinhar com os objetivos estratégicos, aumentar o desempenho dos negócios. Então, a arquitetura corporativa pode ajudar. Ela deve auxiliar na definição de onde está e para onde deve ir a arquitetura da sua empresa. Imagine que o produto final da implantação de uma arquitetura corporativa seja um conjunto de gráficos, artefatos e documentos que descrevam como a organização está estruturada em relação às decisões que devem ser tomadas, com detalhes dos meios para tomar essas decisões, de como investir recursos, onde realinhar os objetivos e quais as políticas e procedimentos que irão suportar as missões do negócio. Faço uma analogia em relação ao que a ISO 42010 de 2013 diz sobre a arquitetura corporativa, ou seja, ela mantém um repositório de documentos que descrevem como a empresa funciona e como interage com o meio que o cerca. TOGAF,
The Open Group Architecture Framework. Ao entender o que é uma arquitetura corporativa, posso agora dizer como o TOGAF pode ajudar como um framework de arquitetura. O TOGAF contém diversas ferramentas que ajudam na criação, produção, uso e manutenção da arquitetura. Já que a arquitetura corporativa ou empresarial mapeia a organização desde a estratégia com o mapeamento dos processos de negócio, ela se preocupará também em como será a automatização da execução destes processos utilizando os sistemas de informação, assim como identificando a infraestrutura tecnológica disponível para a execução desses sistemas. Como a arquitetura corporativa está no mais alto nível da organização, consequentemente fará ligações com outras arquiteturas. O TOGAF fará isso através do método de desenvolvimento de arquitetura, o famoso ADM, de forma iterativa, marcada por fases, na qual inclui uma visão da arquitetura de negócio, arquitetura de sistema de informação, arquitetura de tecnologia, oportunidades e soluções e planejamento da migração, governança da implementação e gestão de mudanças na arquitetura. Todas essas fases são marcadas por uma fase preliminar, a fase de princípios e framework. O ADM é considerado o coração do TOGAF, compreendendo essas fases, interagindo entre si por meio dos domínios de arquitetura para garantir que todos os requisitos de negócio sejam devidamente atendidos. Framework do TOGAF. O Open Group Architecture Framework, o TOGAF, é um poderoso framework que ajuda a desenvolver a arquitetura de uma empresa. Este framework fornece uma abordagem e ferramentas de apoio que ajudam desde a concepção, planejamento, implementação e governança de informações corporativas. O TOGAF identifica os seguintes setores de uma arquitetura empresarial: negócio, aplicação, dados e tecnologia. O núcleo do TOGAF é o Método de Desenvolvimento de Arquitetura, ADM, que lista as fases do processo de desenvolvimento da empresa. O TOGAF é dividido em 3 componentes. ADM, de Architecture Development Method, ou seja, estrutura básica para a arquitetura e desenvolvimento. O Continuum corporativo, ou seja, um conjunto de arquiteturas, bloco de construção e produtos. E o Resource Base, é um conjunto de ferramentas e técnicas. Este framework abrange 4 domínios de arquitetura, tais como arquitetura de negócios, que define a estratégia, governança e processos de negócios da empresa. O outro, arquitetura de aplicações, fornece um modelo para o sistema de aplicações, suas interações e relações com os processos de negócios da empresa. O terceiro, arquitetura de dados, descreve a estrutura de dados lógicos e físicos da empresa e todos os recursos de gerenciamento de dados associados. O quarto, arquitetura de tecnologia, que descreve os recursos de softwares e hardwares que suportam a implantação de negócios, dados e serviços de aplicação, como por exemplo, a infraestrutura de TI, normas, etc. TOGAF no gerenciamento de TI. O TOGAF permite aos usuários a criação, avaliação e a construção de uma arquitetura certa para a sua empresa. A chave para o TOGAF é a prática Architecture Development Method, ou seja, a ADM, que ajuda a definir as necessidades do negócio e desenvolver uma arquitetura que atenda essas necessidades. O TOGAF não é prescritivo, ou seja, não é uma metodologia, pois não demonstra o que uma organização precisa fazer, mas sim demonstra um conjunto específico de visões de arquitetura e oferece exemplos de pontos de vista que o arquiteto deve considerar. Além disso, ele fornece as diretrizes para escolha e desenvolvimento destes determinados pontos de vista. A incorporação da governança no TOGAF faz com que o framework esteja alinhado com o atual negócio e garante uma visibilidade e o controle do alinhamento com os requisitos das partes interessadas. Como você viu acima, a arquitetura corporativa cobre outras visões, tais como a arquitetura de infraestrutura, de sistemas da informação, de dados e de negócio. Por isso,
a TI necessita de um realinhamento do ponto de vista de processos, métodos, serviços e controles. Sem contar os diversos benefícios para a governança e para o negócio, o TOGAF para a TI visa melhorar a rastreabilidade dos custos com a TI, busca reduzir custos com projetos, aquisição, operação, suporte e mudanças. E no domínio de projeto, auxilia em um desenho e desenvolvimento mais rápido, trazendo uma menor complexidade e com menos riscos de TI. TIC IT para o gerenciamento da qualidade. Falamos mais acima do conjunto de norma ISO 9000 e sobre processo de TI. Mas se você tiver necessidade de um framework que foque especificamente em desenvolvimento de software, esse é o TIC IT. Este framework usa a ISO 9001 para a construção de sistemas de qualidade de software, certificação e melhoria contínua. O TIC IT está totalmente descrito em um guia público, contendo comentários detalhados sobre como aplicar a ISO 9001 para software. Atualmente, o TIC IT foi substituído pelo sistema TIC IT Plus. Por isso, se for buscar informações na internet, você deve buscar no seguinte site: www.ticitplus.org. O Ticket IT Plus proporciona mais flexibilidade para os usuários, permitindo a seleção do nível de capacidade que deseja alcançar, incluindo padrões adicionais relacionados à TI. O Ticket IT Plus traz grandes benefícios a todas as empresas de todos os tamanhos, pois permite o comprometimento com a qualidade em um nível que é adequado aos interessados. Ele auxilia no monitoramento, melhoria e desenvolvimento de processos para aumentar a flexibilidade de ganho de capacidade. Ticket IT – Quality Management for IT. O Ticket IT foi criado especialmente para a indústria de TI e inclui um guia prático para o desenvolvimento de software e serviços. Um dos principais elementos deste framework é o esquema para a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de Software de uma empresa para ISO 9001. O Ticket IT é totalmente descrito em um guia público, que contém comentários detalhados sobre como aplicar a ISO 9000 de 2000 para software. O Ticket IT também inclui um guia publicado com as regras da certificação, notas para os compradores e fornecedores de softwares, bem como as orientações para os auditores Ticket IT. Este framework pode ser usado para apoiar o desenvolvimento de todos os tipos de softwares, incluindo sistemas operacionais ou softwares para uso em escritório. Ele é baseado na ISO 9000 Parte 3 e acrescenta informações com as diretrizes, fornecendo orientações adicionais para clientes, fornecedores e auditores. Ele também contém requisitos claros que devem ser atendidos para auditores credenciados por organizações de certificação. O Ticket aborda diretamente os problemas de má qualidade de gestão de software. A norma ISO 9001 tem requisitos específicos para monitorar os processos e a satisfação do cliente. Uma vez que uma organização tem implementado estes requisitos, a empresa deve ser capaz de avaliar os custos de má qualidade de software com bastante precisão. Este, por sua vez, irá permitir a quantificação dos benefícios e os custos que o software de má qualidade geraram ao longo do tempo. ISO 19770 Software Asset Management. O framework ISO 19770 é uma norma criada para o gerenciamento de ativos de software, ou SAM. Esta norma é projetada para dar suporte aos departamentos de TI para que eles possam gerenciar os processos e procedimentos de forma eficaz, além de garantir o cumprimento das exigências legais e contratuais, assim como os requisitos de governança corporativa. O gerenciamento de ativo de software, ou SAM, deve tornar mais fácil a gestão dos riscos de negócio e controle dos custos, além de oferecer vantagens competitivas. A ISO 19770 é uma norma nova que ainda está em desenvolvimento e que é dividida em 3 partes. A ISO 19770
Parte 1, que descreve os processos e procedimentos de gerenciamento de ativos de software. A parte 2, define a identificação do produto que simplifica o processo de inventário de software. E a parte 3, que irá proporcionar um padrão de dados para softwares de marcas de titularidade e licenciamento, ou seja, são arquivos que fornecem informações de identificação de autoridade sobre os direitos de licenciamento dos softwares. ISO IEC 19770. Outra norma que pode ajudar a TI no gerenciamento de software é a norma ISO 19770. Ao utilizar esta norma para suportar o setor de TI, independentemente do tamanho da empresa, será beneficiada de diversas maneiras, principalmente se tratando de ativos de software. A norma traz consigo um grande guia, divididos em seções, tais como para um ambiente de controle, para que as organizações que precisem usar as políticas e procedimentos apresentem as responsabilidades no processo de gerenciamento de ativos de software. Um guia para o planejamento e implementação, auxiliando no mapeamento de escopo, recursos e políticas, estruturas de comunicação, medição e verificação das ferramentas. Um guia para o inventário, na qual identifica os ativos de software, incluindo o monitoramento, de forma que seja possível uma auditoria. Guia para a verificação em conformidade dos registros de ativos de software e adequação dos estoques de licenças. Um guia para a gestão de operações com políticas de segurança e evidências documentadas para gerenciar os relacionamentos com fornecedores e contratos, incluindo a manutenção de SLAs ou Acordo de Nível de Serviço, documentos contratuais e orçamentos. E um guia do ciclo de vida que trata dos ciclos de gerenciamento de mudança, seleção, aquisição, desenvolvimento de ativos, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, aposentadoria ou retirada do ativo, transferência e alienação. ISO 19770 no gerenciamento de TI. Com a implementação da norma ISO 19770 de 2012, as empresas são capazes de integrar o gerenciamento de ativo de software em seus outros modelos de observância e irá dar referência à sua capacidade de prestação de serviço. A norma vai ajudar as empresas a gerenciar os seus softwares ativos e respectivas licenças da melhor forma, pois a aplicação correta desta norma fará com que a empresa economize em custos de licenças e taxas de manutenção. A TI pode se beneficiar desta norma realizando uma análise de gap, ou análise de lacuna entre as práticas recomendadas atuais e as propostas, identificando oportunidades para rápidas conquistas e melhorias de longo prazo. Esta norma mostra uma estrutura abrangente para que o gerenciamento de software alinhado com a ISO 20000 e a estrutura da ITIL. Além disso, a TI terá um maior alinhamento com a governança corporativa e com o desenvolvimento de práticas recomendadas do setor. A ISO 19770 fornece uma base para novas ferramentas e metodologias, como avaliações de riscos e metodologias de implementação. A avaliação de processos da ISO 15504. A norma ISO 15504 tem como objetivo realizar uma avaliação nos processos de TI. O propósito de se realizar uma avaliação de processo é buscar identificar os pontos fortes e fracos, assim como o risco de processos selecionados em relação aos requisitos específicos, em particular, através do processo utilizado e de seus alinhamentos com as necessidades de negócio. Para essa avaliação existe uma metodologia inteligente, lógica, repetível, confiável e robusta para avaliar as capacidades dos processos de TI, a norma ISO 15504. Assim que for detectado o atual nível de maturidade do processo avaliado, deve-se buscar melhorá-lo. O propósito desta melhoria de processo é aprimorar continuamente a eficácia e eficiência da empresa. Este esquema é muito utilizado para avaliação de processos, principalmente pelo COBIT-5, já que a ISO 15504, parte 4, identifica a avaliação de processo como uma atividade que pode ser realizada, seja como parte de uma iniciativa de melhoria de processo
ou parte de uma abordagem de determinação de capacidade. ISO IEC 15504, ou SPICE. A ISO também é conhecida como SPICE em virtude da sua sigla, Software Process Improvement and Capability Determination. A ISO 15504 é uma norma internacional. Ela se concentra na avaliação do processo de desenvolvimento de software para a melhoria de processo e de qualidade de software. A ISO 15504 é derivado da ISO 12207 e tem o seu foco em processos de software de negócio, tais como desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos, gerenciamento de configuração e garantia de qualidade em design, desenvolvimento, produção, instalação e manutenção. Você sabia que a ISO 15504 consiste em 7 partes? São elas: parte 1, conceitos e vocabulário; parte 2, realização da avaliação; parte 3, orientação para a realização de avaliação; parte 4, orientação sobre o uso para a melhoria de processos e determinação de capacidade de processos; parte 5, um modelo de avaliação de processo exemplar para os processos de ciclo de vida de software; parte 6, um modelo exemplar de avaliação de processos de ciclo de vida de sistemas; e a parte 7, para avaliação da maturidade organizacional. ISO 15504 no gerenciamento de TI. A ISO IEC 15504 é usada no contexto de melhoria de processos e determinação de capacidade. Nesse contexto, as empresas de tecnologia podem usá-lo como um padrão para avaliar as capacidades da empresa em cada estágio de processo. A análise de cada estágio ajudará na listagem dos pontos fortes, pontos fracos e dos riscos que estão relacionados ao processo. Esta análise vai ajudar a determinar a efetividade dos processos em relação aos objetivos da empresa. Historicamente, a maioria dos frameworks, tais como a ITIL, Prince2 e versões anteriores do COBOL, tem adotado a abordagem do CMMI do SEI, SEI de Software Engineering Institute, no qual combina a avaliação de maturidade e a avaliação de capacidade em uma avaliação única. A ISO 15504 argumenta que são duas avaliações separadas, conforme duas partes da norma. A ISO IEC 15504, parte 2, descreve que a avaliação de processo é aquela que verifica se o processo está atingindo seus objetivos de forma eficaz. O resultado pode ser usado para motivar a melhoria das atividades do processo ou determinar a capacidade do processo. Uma avaliação de capacidade de processo é feita no nível do processo e tem o propósito de melhorar os processos. Você não pode utilizar um nível de avaliação de vários processos diferentes de forma matemática no nível da empresa. Isso funciona para o CMMI, porque estão avaliando um processo único, desenvolvimento de engenharia de software ou desenvolvimento de aplicação. Já a ISO IEC 15504, parte 7, define a maturidade organizacional. Ela mede se a implementação do processo está contribuindo ou não para a realização das metas de negócio. Ou seja, uma avaliação de maturidade é feita em um nível empresarial ou organizacional e usa uma escala de medida diferente do que da avaliação de capacidade, além de critérios e atributos diferentes. Segurança conforme a ISO IEC 27001. A palavra segurança tem por natureza um sentido negativo. Afinal, só se aplica quando houver essa razão. Quando houver um risco de que as coisas não estão como deveriam. A segurança tem, portanto, tudo a ver com a proteção. Algo que tem sido feito para reduzir a chance de problemas ou minimizar as consequências. Um pneu sobressalente, pijamas das crianças à prova de fogo e políticas de seguros. São todas as formas de segurança. Um pneu sobressalente assegura que ficaremos menos preocupados com o pneu furado. A apólice de seguro cobre as consequências financeiras e os pijamas contra fogo
reduzirá o risco de graves danos físicos a uma criança. A informação tornou-se uma mercadoria valiosa na nossa sociedade. E podemos ver isso mais claramente se percebemos que um processo de negócio não pode ser realizado sem informações. Afinal, o controle dos processos é sempre baseado nas informações dos gerentes. Muitas empresas não fazem mais nada, mas processam a informação, particularmente no caso do setor financeiro e do governo. O setor de serviços empresariais não faz mais do que coletar informações e, em seguida, apresentá-lo de outra forma. Informações ainda desempenham um papel importante no nosso tempo livre, como músicas, livros e filmes em formato digital, tais como os MP3, CD, DVD, a internet e todos os jogos fazem uso da informação digital. O explosivo crescimento de câmeras digitais, bem como telefones celulares, resultou em um número inestimável de fotos que são armazenados em discos rígidos, tocadores portáteis, CDs, DVDs e pendrives. Assim, não é de se estranhar que nos últimos 10 anos, o tema de segurança da informação tornou-se interessante para as empresas e o governo. Há uma conexão entre risco e segurança. Se não houvesse nenhum risco, não haveria necessidade de criação de qualquer segurança. E isso custa tempo e dinheiro. E assim, se pode evitá-los, nós o faremos. Segurança da informação. Segurança da informação diz respeito à garantia da proteção de dados. Lembrando que dados por si só são apenas códigos, sem significado algum. Já a informação é uma coleção de dados devidamente tratados que representam algum significado lógico. Exemplo: Zona Norte, inglês fluente, R$5.000. Consultor. Esses dados isolados não representam nada, mas como são dados de um currículo, tornam-se informações essenciais para uma tomada de decisão, como, por exemplo, na contratação de um profissional. Apesar da palavra informação representar diversos conceitos dentro da área de TI, nós alinharemos a definição segundo o dicionário Aurélio como ação de informar ou informar-se, notícia recebida ou comunicada, um informe, espécie de investigação e que se procede para verificar um fato. De qualquer forma, segurança da informação envolve a definição, implementação, manutenção e avaliação de um sistema coerente de medidas que garantam a integridade, disponibilidade e confidencialidade de informações, sejam elas manuais ou informatizadas. Para se obter um significado, os dados podem ser processados através da tecnologia da informação para tornar-se uma informação. E se utilizamos a tecnologia para esse processo de transformação de dados para informação, significa que essas informações podem tornar-se de diversas formas. Quando se trata de segurança da informação, as informações que nos deparamos em nosso dia a dia podem ser manifestadas de diversas formas, sejam através das imagens de um vídeo, de textos em um documento, das palavras faladas ou ouvidas de um podcast, por exemplo. No entanto, a segurança da informação deve ser tomada independentemente da sua forma, ou seja, deve-se tomar medidas de proteção ou impor restrições de acessos que sejam necessárias para proteger essas informações. Sistemas da informação. A transformação de dados em informações, incluindo a sua transferência e processamento, é realizado pelos sistemas de informações. Esses sistemas podem ser um arquivo em um sistema, uma imagem dentro do diretório, um telefone celular e impressora. No contexto da segurança da informação, um sistema de informação é toda a combinação de meios, procedimentos, regras e pessoas que asseguram o fornecimento de informações para um processo operacional. Um dos maiores desafios da TI é a dependência que as áreas de negócios têm com a tecnologia, o quão seus negócios utilizam da TI para alavancar os seus resultados, consequentemente criando outro grande desafio para a TI, garantir o bom funcionamento desses sistemas através das ações da segurança da informação. Como já foi dito, um sistema de TI consiste em meios tecnológicos que estão relacionados uns com os outros de alguma forma.
Esses meios incluem estação de trabalho contendo sistemas operacionais e outros softwares instalados, transporte de dados via rede, cabo ou via wireless, servidores centrais de aplicações e outros sistemas ou softwares, armazenamento de dados, por exemplo, espaço em disco, caixas postais de e-mail e banco de dados, e telefones PBX e antenas. ISO 27001 Information Security Management System. A ISO 27001 oferece um modelo e orientação detalhado para reduzir a exposição das empresas ao risco de segurança da informação, implementado através de um Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação, ou o ISMS, de Information Security Management System. Em alguns momentos, as empresas experimentam muitas mudanças nos perfis de riscos de segurança da informação. Com a implementação de um ISMS de acordo com a ISO 27001, a empresa crescerá através de ciclos de manutenção e aprimoramentos. A ISO 27001 está dividida em duas partes. A ISO 27001 de 2013 fornece uma abordagem de gestão, medida pelos requisitos de segurança e expectativa dos interessados para a criação de um sistema de gestão de segurança da informação, e a ISO 27002, ou a antiga 17799, que fornece um código de práticas organizado em 11 áreas e 39 objetivos de controle de segurança, e cada um deles é dividido para uma determinada área de interesse da segurança da informação dentro da empresa. ISO 27001 no gerenciamento de TI. A segurança da informação é a disciplina que concentra na qualidade, ou seja, na confiabilidade, da prestação de informações e no gerenciamento da continuidade das operações. Qualidade neste contexto entende-se como a disponibilidade, confidencialidade e integridade da informação. Cada um de nós, em nossa vida diária, está envolvido com a segurança da informação, muitas vezes sob a forma de medidas, que são por vezes aplicadas conosco e às vezes implementadas por nós mesmos. Considere, por exemplo, o uso de uma senha no computador. Muitas vezes essas medidas tornam-se um incômodo, pois tomam nosso tempo e mal sabemos o que estamos protegendo. O truque para a execução da segurança da informação é equilibrar uma série de aspectos, tais como os requisitos de qualidade que uma organização pode ter para a informação, os riscos para esses requisitos de qualidade, as medidas que são necessárias para minimizar esses riscos e assegurar a continuidade da organização no caso de um desastre. Este framework é um fator-chave no gerenciamento de TI. Porém, a gestão de segurança da informação não é apenas uma questão da área de TI, pois muitos dos problemas de segurança da informação que estão sendo enfrentados pelas empresas não surgem na infraestrutura de TI. A vantagem importante da ISO 27001 é que a empresa pode se certificar nesta norma reconhecida internacionalmente.